Numa cidade como São Paulo, o prefeito pode sim gerar empregos. Este é um exemplo. Com a obra, melhoramos a vida de centenas de famílias. Milhares de empregos diretos e indiretos foram gerados. Mas isso foi só o começo. Com a construção da avenida, dezenas de empresas se instalaram na região. Criamos uma nova área de negócios da cidade com o comércio, os prestadores de serviço e mais outros milhares de empregos permanentes foram criados. Por isso, quando peço o seu voto, é para fazer um trabalho à altura da grandeza de São Paulo. No Brasil, quando alguém quer falar com São Paulo, disca 11. Quem está no interior do estado e quer falar com São Paulo, também disca 11. Esse número não muda nunca, mas pode mudar São Paulo e devolver a cada paulistano a paixão e o orgulho de viver nesta cidade que tanto amamos. Vote 11, o número de São Paulo. O povo pergunta e Maluf responde. O Alberto tem 32 anos e é dono desta cantina no tradicional bairro do Bexiga. O negócio vai bem, mas já esteve melhor. E o que deixa o Alberto mais chateado é não poder dar emprego para mais gente. De acordo com ele, todos os dias batem na porta do restaurante pelo menos 10 pessoas pedindo trabalho. Nossa equipe esteve lá e o Alberto fez uma pergunta para Paulo Maluf. Maluf, eu queria saber, o que você vai fazer para combater o desemprego em São Paulo? Alberto, todos nós sabemos, quando tem um desempregado na família, o que acontece com a renda familiar. O emprego, portanto, é socialmente a coisa mais justa. O povo não quer esmola, o povo não quer caridade, o povo quer um emprego permanente. E nós vamos fazer como fizemos da outra vez. Vamos construir o Singapura, as creches, as escolas, canalização de córregos, pavimentação de avenidas, muros de arrimo, enfim, tudo aquilo que gera emprego direto durante a construção, mas que depois de pronto gere o emprego permanente através do progresso da cidade. Quando Maluf era prefeito, o emprego cresceu em São Paulo. Reportagem da Folha de São Paulo de junho de 96 diz: o projeto Singapura, a construção de viadutos e outras obras foram responsáveis por 60% do total de empregos nas obras públicas do estado. Maluf criou 100 mil empregos. São Paulo é grande demais, não dá pra arriscar, andar pra trás. São Paulo é grande demais, a gente merece quem já sabe o que faz. São Paulo tem o direito de saber. Notícia da Folha de São Paulo de 25 de setembro. Marta não explica de onde virá o dinheiro para o seu programa de emprego para pessoas com mais de 40 anos. O programa Começar de Novo, da candidata do PT, não possui fonte de financiamento definido, afirma o jornal. A campanha petista não informa de onde virão esses recursos consideráveis, levando em conta a difícil situação financeira da prefeitura. Nas ruas de São Paulo, a opinião das pessoas sobre a proposta de Marta do PT. Não, eu não acredito na proposta do governo da Marta Suplicy, não. Olha, eu nunca ouvi dizer assim nada que a Marta fizesse, certo? Eu turma do PT, ele só promete e até agora ninguém fez nada. Eu não acredito nessa promessa que ela está fazendo. Não existe condições para isso. É inviável. É cascata. É uma promessa muito difícil de ser cumprida. Toda vida o PT só fala, mas não faz. Ela tá do lado da Orandina, que não fez nada. O Alckmin, ficou lá a vida inteira, também não fez nada. E tá do lado dela. Porque emprego, como você vai criar emprego num passe de mágica, não tem como. Sabe que eu não acredito nas propostas da Marta Suplicy? Porque no tempo da Erundina, ela demonstrou a favela aqui todinha. Se a gente não tivesse corrido atrás do Maluf, nós não estávamos morando aqui. Meus amigos, a voz do povo e a voz de Deus. Vocês ouviram a opinião de várias pessoas sobre a proposta da minha adversária. É um conto de fadas. São projetos vazios, sem substância, sem compromisso nem com a verdade, nem com a realidade, próprios de quem não tem experiência. A promessa da candidata do PT é impossível de ser cumprida.
Isso significa um prejuízo para os cofres da cidade. Hoje falta dinheiro para muita coisa que precisa ser feita. Então, como é possível, dona Marta, fazer uma proposta que vai diminuir ainda mais a arrecadação da prefeitura? Cidades complexas como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, com grandes problemas, exigem do prefeito muita competência, experiência e capacidade de trabalho. E o desemprego é um assunto com o qual não se pode brincar. Estamos falando da esperança das pessoas e com isso não temos o direito de brincar. Nada se faz do dia pra noite, é preciso experiência. No futuro da nossa cidade, só a certeza de quem faz de verdade. São Paulo é grande demais, não dá pra arriscar andar pra trás. São Paulo é grande demais, a gente merece quem já sabe o que faz. A Marta anda dizendo por aí que vai criar empregos para pessoas com mais de 40 anos. Mas tem uma coisa que ela não explica. De onde ela vai tirar dinheiro para esse projeto? Será que dá para, num passe de mágica, arrumar emprego para tanta gente? Transporte cheio, poucos ônibus e o preço lá em cima, né? O que tem de ônibus quebrando é brincadeira. Passa lotada, a gente chega atrasado no serviço. Gente, o trânsito é um horror. Você gasta gasolina, perde tempo, só prejuízo. O trânsito de São Paulo é um retrato perfeito da atual situação da nossa cidade. As leis não são cumpridas e não existe respeito por nada. Agora, a primeira coisa que a prefeitura tem que fazer é impor a sua autoridade, pôr ordem na casa. Por falta de atuação dos últimos prefeitos, atualmente existe um clima de guerra. É ônibus contra pirueiros, pirueiros contra os táxis e todos contra os motoboys. Olha, falta diálogo, falta alguém para fazer cumprir as regras. Eu tenho consciência que para uma cidade do tamanho e com a população de São Paulo, o bom funcionamento do trânsito e dos meios de transporte coletivo é fundamental. Senão, vira o caos. Os investimentos deixam de vir para a nossa cidade e a qualidade do ar afasta as pessoas da nossa cidade. A prefeitura tem muita coisa para fazer. Por isso, eu não fujo da responsabilidade. E sei que a prefeitura vai ter que usar toda a sua força de negociação para que São Paulo tenha um sistema de transporte à altura da sua grandeza. Não é de hoje que o paulistano discute a questão dos pirueiros. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Mas uma coisa ninguém discute. O transporte público em São Paulo é mal planejado e não atende todo mundo. Existem lugares nessa cidade onde o ônibus não chega nem perto. A verdade é que para muita gente, a perua é o único meio de transporte que existe. Na periferia de São Paulo vive a população que mais sofre com a falta de transporte coletivo. No Recanto dos Humildes, Zona Oeste, vivem mais de 35 mil pessoas. Esquecidos pela prefeitura, esses moradores encontram nas lotações uma salvação para o drama diário da falta de condução. Quebra galho aqui é lotação. Você quer levar uma criança no médico, quer levar no postinho para dar uma vacina, é lotação. Se não tivesse eles aí, a gente tava terrível. A lotação ajuda muito. Fez a gente chegar em casa mais cedo. A fiscalização da prefeitura aperta o cerco contra os perueiros, ignora a necessidade da população e não apresenta propostas para resolver o problema da legalização. Compensava a gente pagar imposto, pagar tudo que tivesse que pagar. Mas nem assim, pagando imposto, pagando o que for, eles não querem, né? Legalizar. É inaceitável a falta de respeito com as pessoas que vivem em lugares onde nem o ônibus chega, como é o caso do Recanto dos Humildes e tantos outros bairros. Como é que é possível para quem vive nos bairros mais distantes trabalhar e estudar se não existe nem mesmo uma linha de ônibus? Existe espaço para todo meio de transporte, gente. Para o ônibus, para o táxi, para o metrô, para os trens, para as peruas. O que falta é organizar o sistema para que cada um respeite o espaço do outro e a população saia ganhando. E esse exemplo do Recanto dos Humildes é uma das situações onde os pirueiros podem ajudar muito. Nós vamos regulamentar as peruas e dar dignidade aos pirueiros, para que ofereçam um transporte seguro para os passageiros. Olha a volta por cima!
Se segura São Paulo que a gente vai virar. É a hora do novo da gente se unir pra mudar. São Paulo vai dar a volta por cima, com a mata a cidade se ilumina e nossa estrela vai brilhar. São Paulo vai dar a volta por cima, com a mata a cidade se ilumina e nossa estrela vai brilhar. Mata perfeita! Olha, eu tenho dito sempre que a minha prioridade no transporte é o metrô, que é uma solução de longo prazo. A curto prazo, o que nós vamos fazer é continuar a investir nos corredores de ônibus, porque é a maneira mais rápida de aumentar a velocidade média do tráfego. Nós precisamos melhorar os corredores que já existem e construir mais 10, que há muito tempo são reclamados pela população, como, por exemplo, o corredor da Francisco Morato, os corredores da Inhaia Melo, da Conselheiro Carrão. E tem outra coisa, viu? Os corredores não precisam ser tão feios, como é o caso da Santo Amaro, que degradou a avenida. Com o projeto Corredores Verdes, a Prefeitura pode fazer um grande trabalho de paisagismo, com jardins, gramados e canteiros no trajeto dos corredores. Ao contrário do que aconteceu até hoje, a cidade pode ficar mais bonita, o comércio pode ser revitalizado e criar mais empregos nesses locais. São Paulo está ao caos. A prefeitura está falida. Para onde você olha tem problema. É violência, desemprego, gente que não tem onde morar. O transporte virou bagunça. O passe é aquela vergonha. Falta creche, falta segurança nas escolas. O que não falta é safadeza. Nos últimos anos teve tanto escândalo. A coisa ficou tão feia que empresários, trabalhadores, todos se uniram para apoiar a Marta. Isso nunca aconteceu antes. Partidos da esquerda, do centro, todo mundo apoiando a Marta. Pense sobre isso, porque agora o que se discute é a honestidade. Nessa eleição, a dignidade de São Paulo vai às urnas para reconstruir nossa cidade. E você, de que lado você vai ficar? Programa Bilhete Único. Transporte mais barato. Só carona. Um dos projetos mais comentados do meu plano de governo é o bilhete único. Não é para menos. Quem depende de mais de uma condução por dia para chegar ao trabalho, sente no bolso a falta de planejamento e de integração no transporte da nossa cidade. O bilhete único, ele vai permitir que a pessoa pegue os ônibus, trens e metrôs que forem necessários para chegar ao trabalho ou voltar para casa, sem precisar pagar várias passagens e sem passar pelos terminais. A Prefeitura tem os mecanismos para isso. E com a maioria na Câmara Municipal, o que não vai faltar é vontade política para fazer os projetos que beneficiam a população saírem do papel e se tornarem realidade. Nos últimos anos, São Paulo vem perdendo a luta contra a corrupção. Foram 15 bilhões de reais que a corrupção tirou da segurança, da educação, da saúde, tirou de você. Chegou a hora de São Paulo dar a volta por cima. Marta Prefeita, São Paulo vai dar a volta por cima. Mais rápido, mais confortável e mais seguro. Quando se fala em transporte público, não há o que discutir. O metrô é a melhor opção para todo mundo. Mas para construir mais metrô, a Prefeitura precisa trabalhar em parceria com a iniciativa privada e o governo do estado, que é o responsável por esse tipo de obra. E é exatamente o que a Marta vai fazer se for eleita prefeita de São Paulo. O vice-governador, Geraldo Alckmin, já deu seu apoio a essa parceria. Olha, eu acho que é importante uma ação, uma sinergia em benefício da cidade. Um dos problemas graves de São Paulo é o problema do trânsito. E a solução vem pelo transporte coletivo, principalmente de alta capacidade e de qualidade, como é a questão do metrô, que precisa ser expandido mais rapidamente. O significado do apoio do governador Covas e do vice-governador Geraldo Alckmin ganha muito mais importância quando vem acompanhado da vontade sincera do governo do estado de trabalhar em parceria com a prefeitura para solucionar os problemas da nossa cidade. Todo mundo sabe que o metrô é a melhor solução para o transporte público de São Paulo. Se nos últimos 8 anos a prefeitura tivesse se empenhado na parceria com o estado para construir o metrô, em vez de obras nas quais os ônibus não podem nem passar,
Nossa cidade poderia estar com 100 quilômetros de metrô, em vez dos 49 atuais. E com isso, o trânsito e o transporte da cidade estaria funcionando muito melhor. Nós vamos apostar na parceria, não só com o governo do estado, mas também com os empresários que queiram investir na ampliação do metrô. Vai ser assim, unindo esforços, que nós vamos todos juntos fazer São Paulo dar a volta por cima. A dignidade vai dar a volta por cima. A gente acredita, São Paulo confia na sinceridade que ela irradia, na força e na garra que chega como um novo dia. A Marta é firmeza, é nossa esperança, tem autoridade, nos dá segurança do novo futuro pra nossa cidade, com mais confiança, com mais igualdade. Marta, sua estrela ilumina. Marta, nossa volta por cima. Marta, São Paulo se anima. Marta, nossa volta por cima. Juntos com o pé no chão, com alma e coração. É com a Marta que eu vou. Marta, prefeita. São Paulo vai dar a volta por cima.